Estamos felizes de estar aqui. Amém? Sim. Que diz assim: então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e... Amém? Muito obrigado, Jesus, por a sua palavra. Queridos, quando a Alice mandou essa palavra para mim, e eu falei, Jesus, e agora? Sem nada de escatologia. A gente só sabe que Jesus está vindo, sabe que tem a grande tribulação, a gente sabe do trono branco, a gente sabe dos 7 anos, dos 3 anos e meio, milênio. Mais profundo a gente não sabe, e eu orando falei, Jesus, só tu pode falar comigo. Jesus liberou algo muito forte no meu coração. Ele falou assim, a igreja, fala sobre a igreja, como a igreja deve estar nesses últimos dias, e como a igreja deve se portar nesses últimos dias. Então eu quero falar isso sobre você, porque Deus foi me guiando no capítulo 13 de Marcos, eu fui vendo que Deus falou muito diretamente isso, sobre a igreja, como ela ia se portar. Né? Obrigado, Hudson, te amo, mano. Obrigado. Como a igreja vai se portar nesses dias. E eu quero encorajar você. Talvez essa palavra não vai ser uma palavra que você vai dar muito glória a Deus, mas vai ser uma palavra que vai te pegar por dentro e vai te gerar paixão nessa noite, amém? E uma das coisas que me chamou muita atenção, Deus foi falando comigo, e Deus, a primeira coisa que Ele falou comigo foi, uma igreja sem revelação é uma igreja perdida. Porque uma igreja sem revelação é uma igreja sem fundamento. E não é uma revelação qualquer, é revelação sobre quem Cristo é. Porque a igreja, ela tem um DNA, a igreja, ela tem uma essência, e essa essência é Jesus Cristo, porque a essência da igreja são os filhos. E os filhos de Deus, eles carregam a essência de Cristo. A Bíblia vai dizer que nós temos o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. Então a primeira coisa que a igreja recebe é a revelação. E se a igreja não anda em revelação, meus amigos, ela nunca vai andar naquilo que verdadeiramente ela deve andar. E um exemplo da revelação de Cristo é Pedro. Em Mateus 16, 13, versículo 13, começa ali Jesus Cristo perguntando, e aí, quem vocês acham que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? Aí Jesus pergunta e fala que você é Elias, fala que você é Jeremias, diz que você é alguns dos profetas, mas Pedro está lá sentado no cantinho. Aí Deus chega, Jesus pega para Pedro, e você? Quem você acha que eu sou? Isso é muito peculiar porque sem revelação de Cristo a igreja não tem identidade. Isso é muito perigoso. Uma igreja sem identidade é uma igreja sem rosto, é uma igreja sem figura, é uma igreja que não sabe onde está, não sabe quem é. E uma igreja não saber quem ela é em Deus é uma igreja que se fere por qualquer coisa. E uma igreja sem identidade nos últimos dias é perigoso, porque ela pode ser levada por qualquer vento de doutrina. Uma igreja sem identidade, ela se fere com qualquer coisa. E ela não vai andar segundo a Bíblia. Ela não vai conseguir perdoar o seu irmão. Ela não vai conseguir andar em santidade, porque ela não tem um modelo. Uma igreja sem identidade é uma igreja que vai andar perdida. Então, quando Jesus pergunta para Pedro, e Pedro fala assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O incrível que Pedro, ele teve uma revelação vamos botar assim, da divindade de Cristo, da divindade de Jesus. Porque eu entendo que o nome Jesus Cristo, o nome Jesus revela a humanidade, e Cristo revela a divindade, porque sempre ouviram-se falar do Cristo, mas nunca ouviram falar do Jesus.
Muitos Jesus existiam na época, mas só existia um Jesus Cristo. Então Pedro recebe ali a divindade, ele recebe ali a revelação da divindade. E quando ele recebe a revelação, ele recebe não somente a revelação de Cristo, mas ele recebe a revelação da sua identidade. Aí ele fala, não foi o sangue e nem a carne que te revelaram, mas foi o meu Pai que está no céu. Ou seja, o Pai revelou quem Cristo era. Então, Jesus faz outra coisa, ele vai lá e fala assim, ó, e eu te dou as chaves do céu. E aí que entra o poder da identidade da igreja. Sabe por quê? Porque Cristo dá uma autoridade, e essa autoridade foi perdida no Éden. Cristo, ele não somente veio te salvar. A salvação é uma parte, mas não é o todo. Se perdeu algo no jardim e se recupera algo no jardim, Cristo, ele vai e recupera essa identidade e devolve a humanidade. Ele fala assim, ó, a autoridade que tu perdeu, eu te devolvo. E uma igreja sem identidade, ela nunca vai ter autoridade, porque ela não sabe quem ela é. E uma igreja dos últimos dias, ela precisa de autoridade. Porque as perseguições que vão vir sobre ela precisa ser forte. Uma igreja sem identidade, ela não se empodera. Uma igreja sem identidade, ela não sabe a autoridade que ela tem. Ela não consegue andar nessa autoridade, porque ela não sabe aquilo que ela tem. Sem revelação de quem Cristo é, nós não somos formados filhos e nem igreja. Isso é perigoso, porque Deus veio buscar seus filhos, e Cristo veio buscar sua noiva. A noiva de Cristo, ela precisa ter a cara de Cristo. E os filhos precisam ter a cara do primogênito. Mas entenda, como eu ouvi isso um dia, ele falou assim, Deus, ele quer que você tenha o Cristo. Por que ele quer que você tenha o Cristo? Não somente para você, olha, você é igual a Cristo, cara. Nossa, eu vejo Jesus em você. Não, ele quer ver o Alex. Mas o Cristo em mim me transforma a santidade na qual Deus tem. Então a igreja, ela precisa andar em revelação. A igreja sem revelação, ela não tem identidade. Mas agora, ela recebe a revelação e acabou? Não, ela precisa produzir essa revelação. E se a igreja não produz a revelação, essa revelação é perdida. Sabe quando te recebe aquela... Chega um profeta e fala assim, nossa, você vai às nações e tal, e você... nossa, eu vou para as nações, eu vou pregar, muitas pessoas vão ver pregando, eu vou ser missionário e tal, e você acha que vai acontecer amanhã. E por você achar que vai acontecer amanhã, você se frustra. Não acontece depois de 1 ano, depois de 2 anos, e você não entende a revelação. Isso acontece na mesma coisa com a igreja. Porque se ela não produz essa revelação, ela vai perdendo e ela vai esquecendo a essência. Ela vai esquecendo de andar naquilo que ela foi chamada para ser e fazer. Isso acontece com Pedro também. Por que você não acha que o mesmo Pedro que recebeu a revelação de quem Cristo era, não recebeu a revelação de que Cristo deveria morrer? Porque no meio do caminho, Pedro perdeu um pouco da revelação. Ele chegou e falou, não, eu morro por você. Ele foi lá, cortou a orelha de Malcolm, porque ele não reproduziu. Ele não cultivou, ele não produziu essa revelação. E como eu mantenho essa revelação? Me sacrificando todos os dias. Me doando para Cristo todos os dias. Porque a revelação, ela é gradativa. Quanto mais eu procuro, quanto mais eu cultivo essa revelação, mais eu conheço Cristo.
Quanto mais eu cultivo essa revelação, mais de Cristo eu conheço. E eu tenho que conhecer mais de Cristo. Eu tenho que conhecer mais Jesus. A palavra diz que conhecendo e prosseguindo em conhecer. Conhecer é um estágio. Prosseguir e conhecer, nós temos que fazer. Nós conhecemos Jesus, nós vimos para a igreja. Conhecemos Jesus, que Jesus cura, salva e liberta, mas aí, Ele é além disso. Jesus é além disso. Ele não é apenas, Ele é além. Quanto mais eu conheço dEle, mais eu tenho. E a igreja, ela deve reproduzir isso. E como ela vai produzir isso? Se sacrificando todos os dias, negando o seu eu, negando o seu ego, negando as suas vontades, negando aquilo que ela acha que deve ser. E o sacrifício vai me trazer muitos benefícios. Por quê? Não é um sacrifício de tolo, é um sacrifício de humilhação. Porque o sacrifício na igreja vai produzir uma igreja santa e adornada. E Deus veio buscar uma igreja santa e adornada, uma igreja pura, sem máculas. Por isso que a igreja deve ter revelação de Cristo, porque Cristo veio santo, puro, imaculado. Essa é a revelação. Irmãos, nunca teve tão evidente a vinda de Jesus. E quando a gente tem esse conhecimento de que eu devo me arrepender todos os dias, obrigado, meu irmão, Jesus te abençoe. Se eu não me sacrifico todos os dias, eu não vou perder aquilo que eu devo largar. Eu não vou produzir o que Cristo me deu. E a igreja, ela precisa viver isso, esse sacrifício diário, essa doação diária. Se você puder abrir Mateus capítulo 10, versículo 39. Nós vamos passear um pouco na Bíblia, amém? Mateus capítulo 10, a partir do 38, perdão. Amém? Que diz assim, versículo 38 de Mateus capítulo 10. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, por amor de mim, a achará. Se você não perder você todos os dias, se você não perder quem você é todos os dias, você nunca vai ter a vida de Cristo. E eu falo de acordo também com salvação, porque a vida eterna é Ele. Se eu não me perco todos os dias, eu não ganho Ele todos os dias. E é necessário que eu perca o meu eu todos os dias. Porque quanto mais eu me dou ao Cristo, mais eu tenho do Cristo. Você precisa se dar a Deus todos os dias. Por quê? Porque você vai precisar andar em santidade. Deus vai vir buscar uma igreja santa. E quanto mais você vai se sacrificando, mais você vai tendo dele. Quanto mais você vai tendo dele, mais você vai tendo maturidade. Maturidade. Mas quanto você mais vai conhecendo ele, mais você vai tendo dele aquilo que ele é. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 5 que os puros de coração, esses verão a Deus. Não adianta você vir para Deus naquele grande dia se você não estiver puro. Se nós não andarmos em pureza,
Se nós não andarmos em santidade, naquele dia nós não o veremos. Irmãos, uma coisa eu aprendi. Só existe uma coisa que é predestinada: a igreja. E eu digo no coletivo, a igreja no coletivo, ela é predestinada ao céu. Agora, eu tenho que saber se eu estou enquadrado na igreja. Eu tenho que saber se eu estou sendo igreja, se eu estou sabendo, se eu estou entendendo o corpo de Cristo e se eu estou participando do corpo de Cristo. Eu tenho que saber se eu estou andando de acordo com as Escrituras para me fazer parte do corpo de Cristo. Fazer parte do corpo de Cristo não é somente ceiar, meu irmão. É andar de conformidade com o Filho de Deus anda. Porque tomar ceia todo mundo pode tomar e cada um sofre essas consequências. Mas ser santo e ser separado e ser puro, Deus está chamando a sua igreja. Se muitos não entenderem a pandemia, Deus chamou a igreja para dentro. Olha para dentro de você. Veja quem você é. Veja em quem você está fundamentado. Veja em quem você está entendendo. Veja se você está vendo Ele. Veja se você está ouvindo Ele. Deus nos convidou a olhar para dentro. Deus nos convidou a enxergarmos se nós estamos aptos para tomar a herança eterna. Meus irmãos, nunca esteve tão evidente a volta de Cristo. E sabe o que nós estamos fazendo? Vivendo a nossa própria vida. Estamos querendo viver como nos dias de Noé. E estamos dentro. A Bíblia vai dizer em Mateus 24 que a vinda de Cristo, o ambiente, que o cenário vai ser como nos dias de Noé. Sim, mas a igreja não. Irmãos, Deus vai vir buscar seus filhos, os filhos amados. Deus ama a todos, mas todos o amam? Essa é a grande pergunta. Todos estão amando a Deus? Todos estão amando a Deus acima de todas as coisas? Porque ser amado por Deus é muito fácil. Ele já nos amou primeiro. O amor dele nos atrai, mas o incrível, quando você coloca disponível o seu amor, você é atraído pelo seu amor e você começa a amá-lo, é voluntário. Mas a questão é se você está deixando ser atraído por esse amor. Se você está procurando conhecê-lo todos os dias, porque amar a Deus não é do dia para a noite. Você não ama alguém do dia para a noite? Na pessoa que você gosta, você não gostou do dia para a noite? A pessoa que você ama, você não amou do dia para a noite? Imagine Deus que você não vê. É você produzir continuamente. Eu estou falando sobre igreja, irmãos. Estou falando sobre igreja. A eclésia que sai para fora com entendimento e com propósito. Uma igreja que não conhece a Cristo nunca vai conhecer os seus propósitos. A Bíblia vai dizer que Deus conta os seus segredos para os íntimos. Se você não é íntimo, como você vai saber o propósito de Deus? Se você não se achega a Ele, como você vai entender o tempo? Irmãos, o dia e a hora ninguém sabe, mas o tempo nós devemos saber. A Bíblia vai dizer, olhai para a figueira. Incrível que em Marcos, em Mateus, Jesus faz a mesma pergunta. Jesus fala, vocês sabem a parábola? Vocês conhecem a parábola? Olhai para a figueira, e muitos jovens estão assim, eu não quero saber de política. Irmão, não estou falando você chegar à política, mas irmão, a figueira é Israel, nós devemos olhar para Israel. Eu vou falar para você, a figueira já está florescendo.
E como você tem se posicionado como igreja nesses dias? Estamos sim nos últimos dias. Se Jesus vai voltar amanhã, se Jesus vai voltar ano que vem, se vai voltar em 2050, eu não sei, mas eu quero viver como ele já tivesse voltado. Esse é o propósito, essa é a razão pós-cruz. Como você vai viver a partir dessa revelação? Jesus está voltando. Vai vir terremoto, vai vir rumores de guerra, pais contra filhos, filhos contra os pais. E aí, como você está vivendo? Como nós estamos caminhando? Irmãos, nós devemos nos sacrificar todos os dias, e uma das consequências disso é a paixão por Ele. Quanto mais eu conheço quem Ele é, mais eu amo, mas eu só conheço Ele me aproximando. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio 28, que se você ouvir a voz e obedecer, bendito você será. Mas só ouve quem está perto, só ouve quem é íntimo. Deus te atrai com sua voz, mas Ele quer contar os segredos para você. Deus tem todo domingo uma palavra para você. Amanhã vai ter uma palavra para você. Mas e aí, o que Ele tem falado para você no secreto? Porque, irmãos, o que eu estou liberando para você aqui é informação. Porque você já sabe que Jesus vai voltar. Você já sabe que você tem que sacrificar todos os dias. Você sabe que você tem que largar o seu eu todos os dias. Você sabe que Deus vem buscar uma igreja santa. Mas e aí? Qual é a revelação que Deus derramou no seu coração? Porque em dias, meu amigo Vinícius disse isso, em dias de incredulidade, o que vai prevalecer não são as informações que você tem de Deus. Vai ser o que você tem ouvido, visto de Deus. Porque informações muitos têm. Estamos na era da informação. Temos celular, temos redes sociais, temos Google, temos Safari, temos tudo. Temos muitas informações. Mas qual é a revelação que nós temos de Deus? O que Jesus tem dito para nós? Estamos sendo apacentados por Jesus de perto? Estamos sendo discipulados por Jesus? Ei, irmão, Deus não vai te obrigar a te levar para o quarto. Deus não vai te obrigar a ir para o céu, mas Ele deseja você lá. Ele está lá naquele lugar, te esperando. Ele espera que você faça parte da noiva. Mas, irmão, já está escrito. Como você tem se portado nesses dias? Você tem que viver isso todos os dias. Uma paixão diária por Deus. Uma coisa que Deus despertou no meu coração faz algum tempo, Ele disse assim: Alex, o fogo, ele é uma paixão intensa, que purifica você e te traz para perto de mim. Porque o fogo de Deus não é algo que a gente produz, é algo que Ele derrama, é algo que Ele coloca. E sem paixão, sem fogo, como nós vamos nos achegar a Ele? Sem fogo, como nós vamos achegar a Ele? Porque, se você sabe bem a parábola das 10 virgens, todas tinham óleo, mas a Bíblia vai diferenciar as 5 prudentes das 5 loucas. A diferenciação foi essa, é que as prudentes levaram uma botija de óleo. Mas entendam, todas as 10 estavam com as lamparinas acesas. Mas quando o noivo chegou, as que tinham óleo em reserva permaneceram com as lamparinas acesas. Irmão,
A gente tem queimado nesses dias. O que Deus acendeu nos jovens da nossa nação nesses dias é lindo. Mas a pergunta é se vamos permanecer queimando. A pergunta é se nós vamos permanecer queimando até que Ele venha. E vou falar para você, produzir óleo não é coisa fácil não. Você tem que prensar, você tem que tirar tudo, você tem que ser prensado por Deus. Você tem que produzir esse óleo, você tem que carregar esse óleo. Eu vou falar para você, o óleo que o teu pastor carrega, ele não pode dar para você não. Aquelas 5 loucas perguntaram para as prudentes: ei, vocês podem nos dar óleo? Aquelas que disseram não. O óleo do teu pastor, o óleo do seu líder é deles. E o seu óleo? E o que você tem produzido em Deus? E cadê a sua paixão? Você pode estar queimando agora, mas você pensa que isso é suficiente? Irmãos, não foi suficiente para mim. Alguns tempos atrás, eu acendi, eu vi que estava queimando, eu parei de produzir. Quando eu parei de produzir, eu percebi que eu funcionando, nem estava funcionando mais. Eu percebi que eu não estava fluindo mais. E Deus me chamou de novo, me chamou de volta. E hoje eu entendi que mais vale eu estar produzindo óleo do que muitas vezes estar queimando nas plataformas. Deus vai me chamar para queimar nas plataformas, vai te chamar para queimar nas ruas, vai te chamar para te queimar nas ruas. Mas e aí, quando você vê as coisas acontecendo, você vai parar? Isso foi uma atenção que Jesus chamou, dizendo assim: olha, vai vir o Espírito Santo, mas ei, não parem por aí. Não parem por aí, sabe por quê? Porque vocês têm que olhar para mim, não para as coisas que estão acontecendo. Deus acendeu os jovens da nossa nação, começamos a ver curas novamente, começamos a ver milagres novamente. Começamos a ver jovens cheios do Espírito Santo novamente. Começamos a ver pessoas sendo convertidas em massa na nossa nação. Vamos parar por causa disso? Mas eu não digo parar de fazer, eu digo parar de se aproximar, de conhecer. Vamos parar de produzir o óleo? Não! Não é porque eu estou queimando hoje que talvez eu vou queimar amanhã. Porque todo dia o pecado bate na minha porta. Porque todo dia as atrações, o entretenimento vem para roubar a nossa atenção. Todos os dias ele vem, mas Deus, Ele quer despertar você nessa noite. Ele quer liberar algo sobre você nessa noite. Uma paixão intensa que vai te trazer de volta para Ele. É uma paixão intensa. Nós não podemos deixar o nosso primeiro amor. Nós não podemos deixar aquilo que Deus já nos deu. Nós devemos produzir isso todos os dias. A igreja deve andar em amor e paixão por Deus. Você deve queimar em amor e paixão por Jesus. Outra consequência é que a igreja deve andar em espírito. A igreja deve andar em espírito. Porque a igreja dos últimos dias, ela vai ter que ter uma convicção muito forte. Porque as perseguições que vão vir sobre ela, as coisas que vão vir sobre ela, ela deve perseguir isso. Andar em espírito, andar naquilo que o Espírito está dizendo. Olha que Marcos 13, 9 diz: mas olhai para vós mesmos, pois por minha causa vos serão entregues aos sinédrios e às sinagogas, sereis açoitados. Também serei levados para os governantes, reis, para lhes servir de testemunha. Mas importa que primeiro o evangelho seja pregado. Uma igreja que não anda em espírito, ela nunca vai ter coragem nesses dias de pregar o evangelho, porque ela nunca vai ter convicção.
Convicção se Deus mesmo está enviando. Nós estamos nos transformando numa igreja com medo, acuada, com medo do que as pessoas vão pensar, com medo das pessoas, vão pensar o que de mim, estou pregando na rua. Vão pensar o que de mim? Ei, irmão, não importa o que vão pensar de você, isso é o de menos, porque quando chegar nesse tempo aqui, você tem que imaginar o que Deus está pensando de mim. Nós temos que andar em espírito, porque sem andar em espírito, nós não temos a revelação de Cristo. Sem revelação, sem andar em espírito, a igreja não vai andar em dons. Sem dons, nós não revelamos o poder de Deus. Sem os frutos, nós não andamos, nós não demonstramos o coração de Deus. A igreja nesses dias tem falado muito sobre amor. Muito sobre amor. Mas se nós formos olhar para dentro, nem todos estão vivendo o amor. Mas se trata muito daquilo que Deus tem dado para nós. Deus tem dado para a igreja. E a igreja dos últimos dias ela vai ter que evidenciar poder e fruto. Para que as pessoas acreditem que realmente Deus está fazendo. Porque a incredulidade que vai parar sobre a terra vai fazer com que a iniquidade aumente e o amor se esfrie. A Bíblia vai dizer que o amor de muitos vai se esfriar. De muitos, mas não de todos. De muitos podem se esfriar, mas não de todos. A igreja vai precisar ter coragem nesses últimos dias. Sem negar. E ser fiel até a morte. Mais do que dar minha vida dentro do quarto. Mais do que dar meu tempo. Eu tenho que entender que eu tenho que dar minha vida mesmo. Eu tenho conversado muito, perguntando com pessoas, falando assim, cara, será que a gente está preparado para dar a nossa vida por Cristo? Será que a gente está preparado para doar a nossa vida para Deus? Falar assim, não, eu não nego. Eu vou pregar o Evangelho, sim, Jesus vive, Ele reina e Ele está voltando. Eu não sei se é fake news ou não, mas na Bolívia já não pode pregar o Evangelho na rua. Já não pode mais. O governo está apontando nesses dias aqui na nossa nação, está apontando muito para a esquerda, mas e aí? O que vai ser feito? Nós vamos ter medo por causa disso? Não. Deus quer levantar uma igreja corajosa. Porque nós somos nação santa, nós somos sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Deus, Ele aguarda filhos maduros. Filhos maduros. Abra sua Bíblia em Romanos. Eu já vou terminar, porque eu já vou encaminhar para o final. Abre em Romanos, capítulo 8. Deus precisa de filhos maduros, porque os filhos maduros vão entender o propósito. Olha que diz Romanos, capítulo 8, versículo 15. Porque não recebeste os espíritos de escravidão, para que outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clama Abba Pai. E o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros. E se somos herdeiros, também somos co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Entenda. Os filhos na palavra aqui, no original, quando ele fala assim, porque recebeste o Espírito, não recebeste o Espírito de escravidão, mas recebestes o Filho de adoção, pelo qual clama Abba Pai. Perdão, no versículo 14 ele diz, porque são os filhos de Deus. Aqui ele fala sobre Tecnon são filhinhos, são aqueles filhinhos recém-nascidos,
Aí depois que ele passa sobre o padecer, depois que ele passa pelo sofrimento, essa é a transição de filhinhos tecnons e filhos maduros, ruios. É a transição, é o sofrimento, é o padecer. E estamos tirando isso da igreja. Sabe o que estão dizendo para nós nesses dias? Ei, Jesus, Deus vai te abençoar, irmão. A bênção de Deus já é liberada. A Bíblia diz que as bênçãos correrão atrás de nós. Se nós perseguimos as bênçãos, nós estamos perseguindo com o propósito errado. Nós não estamos perseguindo o propósito, estamos perseguindo as coisas, não o Criador. Estamos perseguindo as coisas, não aquele que nos deu a vida. E uma igreja imatura, ela nunca vai entender o propósito que nós devemos dar à nossa vida. Filhos imaturos nunca vão entender o propósito da cruz. Filhos imaturos nunca vão entender o propósito da igreja nos últimos dias. Eles nunca vão entender que a morte é evidente diante de mim quando eu pregar o Evangelho. Mas os filhos maduros entendem que os sofrimentos do presente não são superiores à glória que em nós será revelada. E Deus espera a manifestação dos filhos maduros de Deus. Porque só se manifesta os filhos que são maduros. Só se manifestam os filhos que entendem o propósito. Só se manifestam o reino de Deus aqueles que entendem a mensagem. Que entendem a revelação. Aí continua dizendo aqui, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A criação aguarda a sua manifestação. A manifestação dos filhos. Ei, irmão, entenda se Deus está te levantando nesses dias ou não. Porque se está escrito que é necessário pregar o Evangelho e você não tem se levantado nesses dias, olhe para dentro. Se você não tem andado em santidade nesses dias, olhe para dentro. Eu falei para Alice, eu fui tomado de um temor. Eu fui tomado de um temor. Que eu perguntei para Deus, é para mim mesmo pregar essa mensagem. Falei, Deus, se eu não estiver pronto, Deus, eu mando mensagem agora, não tem problema. O meu problema não é agenda, o meu problema é se eu realmente estou andando de acordo com aquilo que Deus está falando. Nós devemos ter temor por esse dia, não medo, mas temor. Temor se estamos andando segundo as Escrituras. Coloque-se de pé no seu lugar. Deus deseja que você se manifeste nesses dias. Deus deseja você. Jesus está voltando. Foi dito há anos atrás, foi dito há séculos atrás, mas nunca esteve tão evidente. Nem é por causa da pandemia, não é o coronavírus, mas é a consciência que Jesus está trazendo à sua igreja. E nesses dias, Deus tem gerado um clamor na sua igreja. Deus deseja nos enviar. Deus deseja liberar a sua igreja. Deus deseja enviar a sua igreja. A Bíblia diz, 2 Pedro diz, esperando e apressando. Todos nós esperamos, mas tem uma coisa que precisa ser feita. Nós não sabemos o dia e a hora, mas nós podemos fazer algo para que isso já venha. Irmãos, o céu não é para os medrosos. Você não vai para o céu com medo do inferno. Porque o céu é para aqueles que desejam ver o noivo. Aqueles que têm intimidade desejam ver a sua face. Aqueles que ouvem a sua voz desejam ver a face daquele que ouve. E Deus quer levantar a geração de João Batista nesses dias. Uma geração que vai para o deserto, independente
de tudo, de ministério. Não, vai pro deserto escutar a voz de Deus. Vai pro deserto se familiarizar com a voz de Deus, para saber o que Ele está falando, e entende que é amigo do noivo e precisa preparar a noiva.